Boa noite, senhor presidente. Boa noite, demais colegas vereadores. Boa noite, assistência. Antes, senhor presidente, de iniciar aqui a justificativa do meu voto, eu queria compartilhar com todos aqui presentes como a política é importante na vida das pessoas. Desde o primeiro dia que eu assumi o meu mandato aqui, eu disse, vereador Mariola, que eu não vim para cá nem para ser leviano, nem para ser irresponsável. Nem vim para cá para falar, na maioria das vezes, o que as pessoas gostariam de ouvir, e sim para falar a verdade. Disse ao longo da minha campanha, ao andar pelas ruas, que eu não estava atrás de voto, e sim atrás de respeito. E ao longo desses 17 meses aqui como vereador, eu continuo, vereador Maciel, com o mesmo posicionamento de quando eu iniciei a minha vida pública. Já passei pelo Poder Executivo, onde pude ter uma experiência na administração pública. Independente do governo que lá estava, eu cumpri o meu papel enquanto profissional, porque sou profissional da área da gestão. E hoje, como vereador, tenho tentado aqui, com total isenção, contribuir para o bem da minha cidade, da cidade que eu nasci, me criei e cresci. E acho que assim, estava até ali constrangido, hoje mais uma vez, como já fiquei constrangido aqui outras vezes, porque no período da minha campanha e no período dos meus 17 meses de mandato aqui, quando eu ia para a rua e falava de política, falava da importância do voto, eu escutei de muitas pessoas que não queriam saber de política. Muitas pessoas, eu falava assim, mas como você não quer saber de política se a política é responsável por tudo que a gente está vivendo? Isso me indignava, como me indigna hoje uma série de problemas. Muitos diziam que só votariam se eu desse uma bola, se eu desse um jogo de camisa, se eu fizesse algum benefício por eles. E aí eu fico me perguntando, e entendo por que a nossa cidade hoje, São Gonçalo esse ano faz 124 anos. E ao longo dos 124 anos, muitos problemas foram acumulados aqui. E aí hoje, eu sentado ali, e ao longo de vários dias aqui, a gente escuta sempre que a responsabilidade é do político. Mas nenhum político chegou aqui a essa casa, em nenhuma outra casa a nível nacional, sem o voto da população. Como o vereador Mariola falou aqui, nós temos quase 700 mil eleitores. E ao longo da eleição são escolhidos 27 vereadores, o prefeito e essas pessoas que representam, ou seja, deveriam representar o interesse da maioria. Isso é a democracia. É para isso que os políticos se elegem, para isso que os políticos estão aí. E como eu já falei diversas vezes aqui, a educação do nosso município, como a educação dos outros municípios, e é o que eu vou defender aqui, até o último dia da minha vida política, da minha vida pública, que a gente não tem que se ater, muitas das vezes, a resolver questões pontuais, questões individuais, e sim questões macros estruturais. Ontem, quando a gente conversava em reunião com o pessoal do CEP, o pessoal do Poder Executivo, junto com a Comissão de Educação, eu falei sobre isso novamente. E até citei uma frase que quem estava lá pode confirmar, que eu disse, olha só, nós temos muitos problemas e a gente precisa romper com o que a gente viveu até hoje e tentar construir um cenário novo para que a gente, ano que vem, não esteja aqui discutindo a mesma coisa novamente. Os mesmos problemas que a gente vai estar discutindo aqui novamente. Sugeri aos meus colegas da Comissão de Educação que é função do Poder Legislativo fiscalizar a educação do município e outras ações do Poder Executivo, que a gente intensificasse o nosso trabalho enquanto Comissão de Educação, aproveitando o nosso mandato, a nossa oportunidade, para que a gente construísse
um diagnóstico real da nossa situação hoje, onde a gente pudesse traçar um planejamento estratégico que, independente do governo que esteja ou que venha assumir essa cidade no início, assuma um compromisso, vereador Tiago, de resolver determinadas questões em definitivo. Eu costumo dizer, e falei ontem com algumas professoras que estavam presentes, representantes do sindicato, que o problema na nossa educação não é só salário. A gente tem problemas estruturais, a gente tem problema na merenda, a gente tem problema na ausência de professor, a gente tem uma série de problemas. Hoje, a gente fica muito feliz e muito grato de vir a essa casa uma proposta de aumento para a classe dos professores, mas eu entendo que não é só isso que a gente precisa. E tenho a certeza que os professores que aqui estão, os representantes da educação, não é só isso que eles precisam. Mas o que mais me chama a atenção e o que mais me incomoda ao longo desse meu período de vida pública é que a discussão, ela gira, ela é mais forte, ela é mais tremenda somente na questão do salário. E aí, eu gostaria de pedir a vocês que garantissem a minha fala, pedir até aos professores, que outra coisa que me constrangiu muito, é que enquanto cada um está falando aqui, ficam se pronunciando, debochando. Aqui, gente, está presente hoje o poder legislativo dessa cidade, que foi eleito pela população de São Gonçalo e que merece ser respeitado. Porque hoje vocês têm o hábito, eu digo que a maioria das pessoas, de colocar todos os políticos no mesmo saco. Mas a política é um segmento como todo e qualquer outro. Ela representa a sociedade. Se a política hoje está do jeito que está, é para a sociedade estar do jeito que está. Então hoje nós não podemos colocar todo mundo no mesmo saco. Eu sou político, mas sou digno e mereço respeito como eu respeito todo mundo. E vocês, como professor e como educadores, sabem a importância disso. Eu digo para cá, falei diversas vezes aqui, e falei com o prefeito e vou dizer inúmeras outras vezes. Prefeito, a pessoa que te assessorou a assumir um compromisso com a educação do município de São Gonçalo, não que a educação não mereça, não precise e não seja necessário, dá 48% de aumento, 68%, essa pessoa, ela não conhecia a realidade do município, ela o conduziu ao erro. Você assumiu um compromisso com a população que você dificilmente vai cumprir. Eu sei que vários colegas, eu acho que é um anseio de todo mundo que isso chegue, mas eu estou falando desde o meu primeiro dia aqui. Eu acho que o sindicato está no papel dele. Prometeu, tem que cumprir. Mas hoje, o município é de todos nós. E se hoje tem um problema em cumprir isso, e vou voltar no tempo para explicar para vocês. Em 2001, foi aprovada uma lei federal que limitava os gastos da administração pública em 54% do limite máximo e o prudencial 51,3% da receita para gastar com o pessoal. Sabe por causa de que fizeram isso? Porque os políticos, que são quem gerem as cidades, eles pegavam os salários todos, o dinheiro todo, e só investiam em salário, em cargo, em comissão. E aí houve uma lei federal para limitar, porque a cidade tem que crescer como um todo. Como o vereador Mariola falou, hoje eu não tenho só professor, eu não tenho só médico, eu não tenho só engenheiro. Então eu tenho o município hoje, o caminho que vai fazer mudar essas pessoas, o município, os agentes de transformação são os servidores públicos, que merecem ser respeitados, porque independente do governo ou da legislatura que aqui está, são eles que fazem a máquina girar, são vocês, a maioria de vocês que estão aqui. Então, o que a gente precisa? De um governo nessa cidade que encare o profissional, o agente de transformação, que são os professores, os médicos, o engenheiro, como o maior patrimônio que uma cidade, que uma empresa pode ter, para que a gente não esteja vivendo o que a gente está vivendo hoje. Sabe, minimizar a ingerência política na máquina pública, porque isso acontece. Não adianta a gente empurrar aqui a poeira para debaixo do tapete, a sujeira, melhor dizendo, vamos lá dizer assim. A verdade, ela é ímpar, não tem duas verdades.
Precisamos valorizar o servidor público, mas todos, de maneira igualitária. Precisamos ter uma política pública para os funcionários do município, porque essa discussão que a gente está tendo aqui hoje, nós vamos ter inúmeras outras vezes, se nós, primeira pessoa do plural, não iniciarmos uma discussão longa e profunda para resolver em definitivo os problemas do nosso município. Só que hoje eu não posso ser leviano e irresponsável, e vou repetir. E aí peço a sensibilidade dos profissionais. Eu sei que vocês merecem, vocês estão no direito seu, mas vamos pensar no interesse público. Vamos pensar nos últimos anos. Vocês sabem o que vocês viveram. Hoje eu não posso alterar o dia de ontem, mas o dia de amanhã eu posso. Então eu vou pedir aqui sensibilidade, mas que o prefeito nos atenda, junto com a Comissão de Educação e os educadores, para que a gente trabalhe continuamente na construção de um diagnóstico e de um planejamento no qual a gente defina prazos, metas, para que a gente, ano que vem, não esteja novamente discutindo as mesmas questões aqui, que defina uma política salarial com os profissionais de um modo geral, porque hoje nós, vereadores, somos parados a todo momento, porque assim, a gente sabe que o Sindicato dos Professores é um dos sindicatos mais atuantes do nosso país. Por isso que as conquistas têm acontecido. Porque é o que grita mais, é o que participa mais, é o que se mobiliza mais. Por isso que os professores ganharam aumento e os demais servidores não ganharam. Isso é claro. É claro, o Sindicato dos Professores é um sindicato forte. Só que esse sindicato, ele tem compromisso com a coisa pública. Ele sabe o que é o interesse público. E ele está no papel de defender a sua categoria, mas não vai se esconder para a realidade, para a verdade. Então hoje nós ontem discutimos vários problemas lá. E como eu falei aqui, a verdade, não existe duas verdades, só existe uma verdade. Então, eu reafirmo, gostaria muito, Nivaldo, eu sei que na questão política é uma questão muito complicada e relevante, que o prefeito se debruçasse sobre essa realidade, sobre essa promessa que foi feita. É óbvio que assim, a gente segue uma lógica. Se a cidade crescer muito, se muitas empresas vierem para cá nos próximos 2 anos, se gerarem muita receita, a nossa capacidade aumenta. E aí a gente tem condição de dar o aumento merecido para todos os servidores públicos. Mas se isso não acontecer, gente, aí eu chamo vocês à reflexão, vai ser impossível. E aí é uma coisa que independe da vontade do prefeito. Eu costumo dizer na gestão que o chefe do Poder Executivo ele tem ingerência sobre a despesa, mas sobre a receita é muito difícil dele ter ingerência. Então, para que a gente avance nessa discussão, eu sei que, e aí eu gosto muito de ser objetivo nas minhas falas aqui, eu sei que cada um vem para cá, quer se pronunciar, vem no corredor, cada um fala uma coisa, mas a gente tem que, para não ficar igual um cachorro correndo atrás do rabo, e não chegar a lugar nenhum, a gente precisa sentar. Avançamos aqui hoje com 7%. Vamos continuar trabalhando para que tenha uma reunião com o prefeito e que se estabeleça, eu já tenho 5, como ele falou ontem na reunião, em novembro. Mas vamos parar, vamos chegar em agosto, vamos ter aqui o segundo quadrimestre do fechamento, vamos fazer uma reanálise da receita, além de estudar a possibilidade de dar mais um aumento para a educação, vamos estudar a possibilidade de dar para os demais servidores, porque a hora que vocês acabarem a greve, se não tiver uma política pública voltada para os demais servidores, vai parar a administração, vai parar a fazenda, e aí, sabe o que vai acontecer? Porque a administração não parou, nem a fazenda. E aí vocês estão recebendo. Porque se eles não trabalharem lá, a folha não fica pronta e o salário de vocês não entra na conta. E ele é funcionário igual vocês. Então, a gente tem que pensar no servidor público. O prefeito é um prefeito de todos. Não é um prefeito só de uma classe.
Vocês estão corretos, estão no papel de vocês, tem que continuar assim sempre, defendendo o interesse de vocês. Só que nós temos um único bolso que paga todo mundo. Então, se eu der mais para um e não der para o outro, eu vou gerar um clima de insatisfação. Então, hoje, é um problema que não adianta a gente vir aqui de maneira leviana, achar que blá, 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 blu, 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 eu só vou pensar em mim e vai resolver, porque, volto a dizer, se a administração e a fazenda parar, a coisa vai ficar mais complicada ainda. Hoje nós temos várias crianças, sabe por causa de quê? Porque a coisa vai complicar no bolso de vocês e no bolso do município. Porque o município... O município não vai arrecadar, consequentemente também não vai preparar a folha de pagamento. Então, para concluir a minha fala, eu queria dizer que apelar mais uma vez para os professores, porque tem crianças na nossa cidade. A gente aqui, enquanto Comissão de Educação, vamos assumir o compromisso de continuar nessa luta junto com vocês, mas com imparcialidade, com isenção, onde vai prevalecer sempre o interesse público e não o interesse individual. Correto? Hoje o problema da educação é muito mais complexo do que a gente imagina. Correto? Nós aqui no município, a grande discussão que está hoje aqui nessa casa e em toda a nossa cidade é somente em função da promessa que foi feita pelo prefeito. Porque hoje, se a gente parar para analisar, entrar no cenário de discutir correção salarial, perdas salariais, a nossa discussão não vai poder avançar. Por quê? Se o prefeito hoje, eu vou mais adiante, se o prefeito hoje, ou desde o início dessa greve, ele tivesse acionado a justiça, correto? Para entender os motivos e as justificativas da greve, gente, isso seria complicado. Então, eu acho que briga, todo mundo perde. A melhor forma da gente resolver o problema é no diálogo. E aí, para que a gente chegue a um caminho positivo, bom para todo mundo, numa relação em que todo mundo ganhe, é a gente ceder. Porque se a classe não ceder, dificilmente a gente vai avançar. O ano letivo já se encontra completamente prejudicado. Hoje, não estou aqui, quem me conhece, diversas vezes assumi aqui a essa tribuna, a minha posição é independente do governo que aí se encontra. Eu deixei claro que toda vez que o governo mandar uma coisa que é boa para a cidade, eu estou junto, mandar alguma coisa que é ruim, eu estou fora. Hoje, estou junto com o governo porque é bom para a cidade. Mas quando chegou aqui nessa casa matérias que não eram de interesse da cidade, eu votei contra. E vou continuar assim até o final do meu mandato. E aí eu venho apelar hoje aos professores, à categoria, que se sensibilize, porque houve uma demonstração por parte do Executivo de que quer resolver. Em 2 anos, já se avançou muito mais do que se avançou nos últimos anos. Não resolveu o problema ainda. Não chegamos no nosso objetivo. Porque a gente tem que ter a cultura de que funcionário satisfeito ganha todo mundo. Ganha a população, ganha vocês, ganha o político, ganha todo mundo. E é essa política macro que a gente tem que defender no município de São Gonçalo. A gente tem que defender uma máquina enxuta e eficiente. Transparência também a gente precisa. A senhora... Quando eu estou falando em questão macro, eu estou dizendo justamente sobre isso. Hoje, nós falamos em diversos temas na reunião lá. Inclusive da questão do piso, a gente esclareceu que a questão do piso realmente tem uma parte do pessoal da educação que está abaixo e a gente precisa discutir, mas a gente sabe que a grande maioria está acima. Mas a gente precisa resolver de quem entrou agora, nos últimos anos. As pessoas que que entraram nos últimos 5 anos, elas estão abaixo do piso nacional. A gente tem que... Mas as pessoas que já estão há mais de 5 anos não estão abaixo, em função do plano...
Olha só, o plano de cargo, carreira e salário foi um avanço para a educação da cidade. Tanto é que o professor hoje está na condição que está. Nós temos problemas com os professores que entraram recente, mas os antigos estão numa situação melhor do que os demais. É a realidade. Não dá, eu não estou falando aqui em nome do governo Neilton Mulim e nem estou falando aqui em nome de nenhuma outra categoria. Eu estou falando em nome do interesse coletivo. Hoje, se todos os professores estivessem nessa situação, gente, essa sessão solene aqui essa sessão da Câmara estaria pequena, não caberia todo mundo. Porque nós temos 4.000 professores quase. Entendeu? Não caberia aqui, mas a gente sabe que não é com todo mundo que a gente tem que ter problema. Só que pelo princípio da isonomia, a gente tem que atender o interesse de todo mundo. Só que o problema hoje não está com todo mundo. E a gente não adianta hoje, como eu falei, nós temos problemas na educação pontuais que precisamos resolver. Sabe? Então não adianta, porque se a gente continuar nessa discussão, nós não vamos avançar. Nós precisamos estabelecer um diagnóstico e um planejamento de longo prazo para que a gente tenha um sucesso. Estou concluindo, presidente. Então, aqui nós temos educadores. Pelo menos é o que eu acredito. A maioria aqui é educadores hoje. Então sabem, conhecem a realidade do nosso município, até porque, quando todos vieram trabalhar nessa cidade, assinaram um contrato com o município de São Gonçalo. Todo mundo, quando veio participar aqui, sabia qual era o salário, sabia qual era a carga horária, sabia qual era o valor e topou. Então hoje nós temos problemas? Temos. E volto a afirmar, sou a favor que se melhore a condição da educação, mas não vou ser leviano e irresponsável. Hoje, muitas de vocês podem ficar chateadas comigo, mas lá na frente vão ver que eu não vim aqui para ser leviano e irresponsável. Não vou falar o que vocês querem ouvir, e sim a verdade. E é por isso que eu estou aqui nessa casa, eleito pela grande maioria. Tá bom? Uma boa